Estamos começando agora mais uma entrevista para a série especial Eternos do SRZB. Hoje recebemos a presença ilustre do grande Zico, ídolo do Flamengo na década de 80. Bom, queria dizer que, para principalmente a torcida do Flamengo, dizer de que é uma satisfação grande poder estar participando desse projeto. Ídolos do Flamengo e também ídolos de outros clubes. E vamos ver se a gente consegue aí bater um bom papo e poder passar tudo aquilo que foi importante na minha carreira para que eu pudesse chegar a essa condição. Qual é a importância da família para essa sua paixão pelo futebol e na sua carreira, no início da sua carreira? Bom, a paixão pelo futebol é lógico que veio pelo meu pai. Meu pai era apaixonado por futebol. Meu pai, quando chegou ao Brasil, a primeira partida que ele viu de futebol aqui foi Flamengo e América. Ele gostou. O Flamengo perdeu de 4-1 e ele gostou da camisa do Flamengo e passou a ser Flamengo. E a minha vida como profissional de futebol, ela teve uma influência grande devido aos meus irmãos, que entraram primeiro. Meu pai, apesar de gostar de futebol, era contra a ser jogador, porque ele teve um trauma muito grande, porque ele jogava na liga, tinha na época, final dos anos 30, 40, tinha duas ligas, a liga profissional e a liga amadora. E ele era goleiro do Municipal, que era o melhor time, era o tricampeão. Eles foram tricampeões em 39, 40 e 41. E ele foi convidado para ser goleiro do Flamengo. O patrão dele era vascaíno. E o patrão dele disse que se ele fosse para o Flamengo, que ele perderia o emprego, só se ele fosse para o Vasco. E aí ele ficou revoltado com o patrão dele, passou a odiar o Vasco por causa disso. E não foi para o Flamengo, continuou trabalhando e indicou ao Flamengo o reserva dele, que era o Jurandir, que acabou se tornando titular do Flamengo e tricampeão com o Flamengo no primeiro ano. Senão o Flamengo acho que foi tricampeão de 42, 43, 44. E acho que em 42 ou 43 esse Jurandir foi o goleiro. Então era para ter sido meu pai, Então ele acho que foi por causa disso, ele não queria deixar que nenhum filho fosse jogador. E o meu irmão mais velho, o Antunes, que já faleceu, ele, depois de 2 meses treinando no Fluminense, é que ele foi falar, o procurador dele foi falar, o João Batista, com meu pai, e prometeu que ia continuar os estudos, que ele estava no Pedro II. Aí o meu pai liberou, aí para nós foi fácil. Pro Edu, veio o Nando, veio eu, aí foi fácil. Não, de maneira nenhuma. Nem a gente entrava para o futebol naquela época pensando no que o futebol é hoje, que fosse um meio de vida, um trabalho. Era puro lazer mesmo, aquela coisa de torcer pelo clube e querer jogar pelo clube. Não tinha essa... A gente não faz ideia do que era o futebol há, digamos, 45 anos atrás. Então, quando eu fui para o futebol, meus irmãos foram, não foi pensando em ganhar dinheiro, ou em comprar casa para meus pais, nada. Eu fui apenas porque era jogar no Flamengo e jogar futebol, que gostava, aquela coisa de torcedor mesmo. Então,
poderia ter ido para o América, quase fui para o América. Estava com tudo acertado para o América, para treinar no América, quando o Celso Garcia foi me ver jogar no River e gostou e pediu meu pai para me levar para o Flamengo. Foi um dirigente que realmente meu pai confiou. Fui fazer meu contrato só em 73 e eu acho que foi um cara importante, era um paizão, era um cara que cuidava, gostava de conversar, de orientar, de dar conselhos. A gente se tornou amigo, é lá o meu padrinho de casamento e tal, muito amigo da família dele, dos filhos, e foi um dirigente que realmente meu pai confiou. E que alguns problemas que aconteceram depois e tal, uma vez quase que eu saio porque o Flamengo não queria dar um almoço, porque eu tinha que treinar de manhã, eu estudava de tarde na cidade e eu tinha que ter esse almoço. E o Flamengo não quis dar e o Elal é que, no final, resolveu isso. Quem era o seu ídolo? O meu ídolo era o Dida, lógico. O Dida era o ídolo de toda a família, né? E justamente em 75, em 55, quando ele fez esses gols na final, eu estava começando a falar, com 2 anos de idade, né, para completar. E o Flamengo, o Dida fez 4 gols, então meu pai dizia, meus pais, que uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida. E também, depois que o Dida foi embora e tal, aí os ídolos passaram a ser meus 2 irmãos, né, o Edu e o Antunes. Sua trajetória no Flamengo foi bastante vitoriosa, né? Você foi 7 vezes campeão carioca, 4 brasileiros, 1 vez da Libertadores e 1 no Mundial, se eu não me engano. De todas essas conquistas, você já declarou algumas vezes que o título em cima do Cobreloa era questão de honra, né? Tinha todo um clima envolvendo aquela disputa. Vocês tinham que vencer a qualquer jeito. Como é que era esse clima, esse sentimento? Era o clima de violência contra o futebol, né? O Cobreloa chegou à final e adotou a prática de querer ganhar no grito, de achar que era mais forte, né? E ninguém é mais homem que ninguém. Dentro do campo ganha quem joga melhor bola. E a gente sabia que jogava, que o nosso time era melhor. Agora, tínhamos que ter gana, tínhamos que ter raiva do adversário no sentido de que vamos ter que ganhar dele jogando bola. Se a gente fosse para o confronto da violência, não íamos chegar a lugar nenhum. Então eu acho que ali foi a vitória importante, porque foi a vitória do futebol contra a violência. O time marca, né? E o Cobreloa quis marcar por isso. Então a nossa vitória foi realmente importante nesse sentido, né? E o zagueiro Mário Souto era o símbolo do futebol violento, né? Ficou marcado como o zagueiro violento do Cobreloa. Como era a preparação antes das partidas para não perder a cabeça com esse tipo de jogador? Não era esse tipo de jogador, não nos preocupava. A gente não foi especificamente o caso do Cobreloa. O Carpegiani era um técnico que ele sempre, até mesmo jogando, ele nos passou muita coisa boa, e uma que ele passava era essa. O homem dentro do campo é aquele que você leva um tapa no rosto e dá o outro lado para o cara bater. E vai lá e faz 2, 3 gols nele. Porque dentro do campo, o cara quando é inferior, ele vai criar todas as situações para te enervar, para te deixar. Então a gente estava vacinado contra essas coisas, né? Então o Mário Souto acabou sendo mais um. Eu não dava conversa para o adversário nesse sentido, para justamente não me desestabilizar e fazer aquilo que justamente o cara queria, que era esquecer de jogar futebol. Então a gente era o único jeito deles controlarem a partida, né? E irritavam, passava a mão no rabo, puxava teu cabelo, jogava coisa. Qual foi a maior preocupação? Tem várias delas. Então os caras tentavam fazer, começavam a falar de você, da tua mãe, da tua mulher e tal, de tudo. Os caras faziam de tudo. Rolava tudo. Né? Rolava tudo. Então
sabe, entrava de um lado e saía do outro. E quando metia um gol, dava só um sorrisinho para eles, né? Então, Era a resposta. a resposta era essa. Então a gente tem que levar nessa forma.